Fala, irmãos, estamos aqui para mais um podcast da Jocum Monte Sião e o episódio de hoje é com o Sean, da Jocum Caxias, e ele vai se apresentar um pouco para a gente, falar a respeito dele. Davi, é um privilégio poder estar com vocês nessa tarde, hein, com todos os irmãos que estão nos acompanhando. E como sempre à disposição para poder ser parte da extensão do reino de Deus, né? Amém. Sean, sempre no começo do podcast, a gente já pergunta para os nossos professores como que foi o início de tudo, lá atrás, o seu despertar, quando você conheceu a Deus, conheceu a Jesus, como que aconteceu? A gente gosta de ouvir essas experiências, a experiência de conversão. A gente olha para os missionários e a gente vê um herói, né? A gente vê um missionário, mas por detrás do missionário tem alguém que batalhou, que lá atrás teve um início. E como é que foi? Com certeza, meus começos não foram. Bom, talvez a minha história é um pouquinho extensa, eu vou tratar de fazer o mais resumido possível. Eu sou uruguaio, sou casado com uma linda, uma das mais bonitas uruguaias que tem, é minha esposa. Hoje eu tenho 5 filhos, tá? Mas quando eu comecei, eu sempre trabalhei na área de comunicação. Eu sou locutor comercial, meus pais no Uruguai, eles tinham padarias, enfim, eu trabalhava nesse ambiente de comércio também dentro da comunicação. Me formei nessa área, ao ponto de que, numa tarde, eu estava na minha casa, depois que eu cheguei da rádio, eu lembro que eu estava fazendo alguns programas, e chegou uma equipe de missionário lá, missionários da Chocum, para bateram na minha porta, perguntaram se meu tio era pastor da Assembleia de Deus no Uruguai, me perguntaram se eu poderia deixar eles orar pela gente. Eu naquele momento realmente eu não queria muito escutar de oração nem de Deus. Eu já desde pequenininho eu já tinha certo um pé atrás para a igreja, para a religião, enfim. E chegou um momento onde eu me afastei, né, me afastei. Quando eu era pequenininho eu ia na igreja, depois me afastei. E nesse momento eu estava afastado, estava desviado, como a gente fala, a gente estava fora dos caminhos do Senhor. E chegou esse grupo de missionários que queriam orar por mim. E naquele dia eu não quis muito que eles orassem por mim. Então falei para eles que não era possível, que não, naquele momento não ia dar. E eles falaram se podiam vir no outro dia. No outro dia eu chego do trabalho, estou na minha casa sentado, fazendo as minhas coisas. E de novo os missionários, novamente eu falei para eles que não. E até o ponto que no outro dia eles voltaram. Eu falei para eles: "Voltam no outro dia". Aí falei para minha esposa, que era minha namorada no momento, que morava ela morava comigo, eh, falei para ela: "Bom, vamos atender esse povo". Ela estava um pouquinho doente. "Vamos atender esse povo, porque senão eu sei como é crente, depois não ele não vão continuar vindo". Então eles chegaram, a gente recebeu eles, as mulheres foram com minha esposa, começaram a orar lá, e eu sempre teve um entendimento sobre Deus, conhecia alguma coisa de Deus, e eu sabia que ia chegar um momento na minha vida que eu ia ter que tomar uma decisão, como todos nós. Chega um momento, aquelas pessoas que têm um entendimento, um conhecimento de Deus, vai chegar um momento que a gente precisa tomar uma decisão de que realmente nós queremos na nossa vida. Eu estava longe de Deus, mas eu sabia que eu precisava tomar uma decisão, né? Em algum momento ia ser necessário eu tomar uma decisão. Eles começaram a orar e no momento eu escutei a minha esposa começar a chorar, começou a chorar. Naquele momento eu já veio na minha mente assim: "Bom, esse vai ser o momento que eu vou ter que decidir o que eu vou querer da minha vida". E poucos minutos depois eu também comecei a chorar, assim, ter um entendimento maior sobre o que estava acontecendo. E era como uma tristeza com uma alegria junto, não sei qual seria a nomenclatura para o que eu estava sentindo, né. Mas eu estava triste, mas eu estava feliz, eu chorava, eu glorificava a Deus, pedia perdão para Deus. E aí começou a minha caminhada com Deus, por dizer assim. No outro dia eu fui na igreja do meu tio, que ele era pastor na cidade onde eu morava, no Uruguai. Queria falar com os missionários, queria falar com eles e o pessoal da Chocum disse: "Não, Chão, ontem foi o último dia que eles estiveram aqui, foi a última eles chegaram da tua casa e foram embora, viajaram". Eles eram missionários do Chile, eles eram chilenos.
Eles chegaram da tua casa, pegaram as malas, foram embora porque era o último dia. Então era o último momento que eu tinha como uma oportunidade de poder, Deus me dando uma oportunidade de voltar aos caminhos do Senhor. Naquele momento eles foram embora, eu comecei a ir na igreja, e pouco tempo depois teve outro missionário da Chocum, o pastor Dibel Beltrán, que é um dos diretores da Chocum, mais conhecido como Tio Cello, um dos diretores da Chocum que estava pregando na minha igreja. E nesse momento eu senti o chamado de Deus de poder servir a Deus a tempo completo. Eu sei que não é todo mundo que tem esse chamado de estar integralmente, mas eu senti aquele chamado integral de servir a Deus. Eu estava bem focado nas coisas de Deus. Oramos com minha esposa para ver se era o tempo, para que os dois pudéssemos também ter o mesmo sentimento, o mesmo direcionamento de Deus, e Deus confirma. Um ano depois da minha conversão, eu estou viajando para Chocum, Pichilemu, no Chile, aí onde começa toda a minha caminhada dentro da Chocum. Estamos falando do ano, não quero mentir, mas eu acredito que seria 2004, 2003, por aí, que começamos a nossa caminhada na Chocum. Saímos com uma filha pequena, de 1 ano, Micaela, uruguaia. Ela está com 23, agora sim, 22 anos que estamos na Chocum, ela teria 1 ano, mais ou menos. E aí começa a nossa caminhada, a nossa aventura dentro da Chocum, que eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, foi ser parte do reino de Deus, da extensão do reino de Deus. Eu entendo muito assim. Aí fiz minha TED, a Escola de Aconselhamento, Escola de Estudo Bíblico, Cosmovisão, e aí fui me preparando dentro do ministério, até o ponto que em 2011 eu sou enviado, de alguma forma, por Deus, enviado pela liderança da Chocum para implantar o Ministério do Estudo Bíblico, que é a área onde eu trabalho, né? A Escola de Estudo Bíblico e a Escola de Aconselhamento da Chocum. Durante mais de 17 anos que eu trabalhei só com essas escolas. E hoje, como tu falou, eu sou diretor da ETED, aqui em Caxias do Sul, também por um direcionamento de Deus. Quando eu entro no Brasil, eu entro para o norte do Brasil, Belém do Pará, onde a base de Belém, Ananindeu, a gente começa a trabalhar com a ETED, com estudo bíblico, com aconselhamento, e foi um tempo maravilhoso. Eu comecei a aprender o idioma no norte, enfim, aí começa a nossa história no Brasil. Depois de 8 anos que a gente viveu no Chile, em Pichilemu, a gente começa no Brasil em 2011, mais ou menos, aproximadamente 2011. E esse ano, esse semestre, a gente tem tido muitos professores que trabalham com alguma escola, curso da Jocum voltado para a palavra. A gente teve o Eduardo de Maringá, com o Word by Heart, que trabalha a memorização da palavra. A gente teve a Débora, missionária na África, também trabalhou com a questão da palavra, né? Também a Uhum. escola, fez a escola de estudo bíblicos e ama a escola de estudo bíblicos. E a mesma pergunta que eu fiz para eles, eu vou fazer para ti. Para ti, qual é a importância, do missionário se preparar bem biblicamente, para o campo? Qual a importância? Porque às vezes ainda assim tem muitos missionários pessoas, até na igreja local, que acreditam que não precisa, muita letra, não, eu acho que não Muita é letra mata. não é necessário, mas qual a importância para o missionário ter um bom conhecimento bíblico? Eu acho que é como eu te perguntar: é necessário tu tomar água hoje? Eu acho que é sumamente importante a gente poder ter um entendimento, um conhecimento daquilo que é o nosso credo, tá? Que é realmente o fundamento, a raiz, a coluna vertebral de tudo que a gente faz em missões, é a palavra de Deus. É ali onde está a carta de amor, é ali onde está o direcionamento, os princípios, o evangelho, e tudo que a gente tem dentro daquilo que a gente faz nas escrituras. Então, eu acho que antigamente, muitos anos atrás, a gente começava o irmão recebia um chamado de Deus, ele pegava a sua Bíblia, aquele pouco conhecimento que ele tinha, e ele saía para o meio da floresta, para o meio do mato, para o meio das cidades, e era um mover de Deus maravilhoso, e sem dúvidas que era uma unção de Deus que Deus entregava para os nossos irmãos, e aquilo acontecia.
e aconteciam coisas e pessoas se convertiam, enfim. Hoje em dia eu acredito também que tem essa unção de Deus, tem esse direcionamento de Deus, mas sim temos a facilidade, a capacidade hoje de poder nos preparar mais. A escola de estudo bíblico para mim foi um alicerce, uma catapulta, algo que me projetou ministerialmente de uma forma assim que por exemplo, eu começo na Chocum, eu me converto, eu estou um ano na minha igreja, que o mínimo pede para a gente entrar no Chocum, né? Pessoas que são da igreja, que estão na igreja e que querem se preparar para a extensão do reino de Deus. Esse é o objetivo da Chocum. O objetivo da Chocum é capacitar pessoas para que elas possam ser parte da extensão do reino de Deus. A Chocum, em muitas ocasiões, elas pensam que não sei mais o que fazer com aquele obreiro, vou mandar para a Chocum. Não é isso, a Chocum não é isso. A Chocum é a gente preparar missionários, a vocação, o chamado para que eles possam ser eficazes naquilo que eles fazem, naquilo que é o nosso chamado, que é missões. Então, entendendo assim o nosso chamado, a, a palavra de Deus é fundamental, é sumamente fundamental. A Escola de Estudo Bíblico é uma escola de 9 meses, mais conhecida como Escola de Teologia, uma das escolas de teologia da Chucum. Eu trabalhei 17 anos como diretor dessa escola. Hoje em dia, em Caxias, nós temos funcionando a escola, está funcionando a escola, tem um casal maravilhoso, um jovem que a gente preparou, discipulou, treinou para que eles pudessem continuar com a escola. Mas é fundamental porque se eu não conheço as escrituras, se eu vou trabalhar com crianças, o que eu preciso? Eu preciso da palavra. Eu vou trabalhar com famílias, o que eu preciso? Eu preciso da palavra. Se eu vou evangelizar com o quê? Eu vou evangelizar com a palavra. Se eu vou ensinar, vou dar aula, enfim, o que eu preciso? Eu preciso da palavra. Então, é como te perguntar, realmente, tu precisa tomar água durante esse mês? Precisas. É algo que é necessário. Todo missionário que se presta, todo chucumeiro, todos nós que estamos ativos e não somente os que estão ativos dentro do chamado de Deus, mas todo cristão, ele precisa ter entendimento e conhecimento das Escrituras. A Escola de Estudo Bíblico, ela te dá ferramentas maravilhosas. Tu, em 9 meses, tu vai ler mínimo 6 vezes a Escritura, quem escreveu o livro, por que se escreveu o livro, tu destrincha as Escrituras parágrafo por parágrafo, palavra por palavra, qual foi o objetivo, o motivo, o contexto histórico, a ideia de por que se escreveu aquele livro. Então, tu termina a escola de estudo bíblico depois dos 9 meses e tu vai ter um amplo conhecimento da carta mais maravilhosa de amor que Deus nos deixou, do direcionamento, dos imperativos, de quantas coisas Deus deixou para nós. Então, a escola de estudo bíblico é fundamental para nós. Todos nós da Chocum e todos os irmãos da igreja e todas as pessoas que conhecem Jesus, é necessário esquadrinhar as escrituras e a palavra de Deus. Então, acho que é fundamental o Ministério de Estudo Bíblico dentro do nosso chamado. Amém. E às vezes a gente pode ter em casa pessoas que não conhecem o contexto de Jocum, de missões, e quando o senhor falou sobre aconselhamento, escola de aconselhamento, talvez deve estar se perguntando qual é a ligação entre missões e por que uma escola de aconselhamento em missões, e o que você poderia falar para a gente, para a pessoa que está em casa, sobre a importância de uma escola de aconselhamento em missões. Por que um missionário faria uma escola de aconselhamento? A FMA, o Fundamentos para Ministérios de Aconselhamento, eu fiz no Chile. Antigamente a escola se chamava, aqui é FMA, no Chile se chama Ministério para Aconselhamento Bíblico Pastoral. Tá? Eu acredito que o que está fazendo falta em realidade hoje, Davi, é a gente ter aconselhamento bíblico. Tá? Temos muito aconselhamento com ideias, com pensamentos, com tantas coisas que a gente tem ideia do que deveria ser, mas o que diz a palavra com respeito a isso? Hebreus 12:1 nos diz, porque havendo ao redor nosso uma grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tá? E para que corramos com paciência a carreira que temos pela frente. Todo mundo se foca no pecado, que é uma realidade, o pecado te afasta de Deus, errar ao alvo, mas essa palavra peso vem do grego oncos, que significa ferida, inflamação.
Então, o autor de Hebreus está nos dizendo que nós temos uma carreira pela frente, mas que muitas vezes nossas feridas, nossos machucados, o porquê porque eu fico tão machucado, tão ferido, porque tanto sentimento de inferioridade quando alguém me diz, não me cumprimenta, ou faz algum gesto que eu não gosto, porque será que eu me retraio, porque eu entro em depressão, porque eu vivo tanto em rejeição ou tanto em rebelião, tantas coisas assim. Então, a escola de aconselhamento se trata muito nisso, de na gente ir para a palavra e a gente entender o que a palavra diz de nós, ou seja, da nossa vida, sobre. Nós damos um seminário dentro da escola, dentro de tantos seminários como a gente dá, de relacionamentos interpessoais e libertação, e, enfim, cura interior. Tem um seminário que é o Prumo de Deus, e o Prumo de Deus é fantástico, é como a coluna vertebral, muitas vezes, dependendo do foco de cada escola, mas o prumo de Deus é o fundamento, é o carro-chefe, por dizer assim, da escola de aconselhamento, onde a gente trata aí sobre engano falsos profetas, o que é o engano, uma mentira disfarçada de verdade, sobre o que é o prumo, o que significa o prumo é um instrumento de construção civil que mostra o que está reto, que denuncia aquilo que precisa ser ajeitado. Então, a ideia em Amós 7, capítulo 7, do capítulo 7, do 7 ao 9, quando Deus diz, e colocarei meu prumo sobre o meu povo Israel, eu não passarei mais por eles, a ideia é a gente se alinhar com a palavra de Deus, se alinhar com as escrituras, se alinhar com a palavra, se alinhar e poder servir de uma forma mais sã. Muitas vezes nós não conseguimos viver com nossas lutas, com nossos pecados, com nossas falhas e com tantas inferioridades, traumas que nós temos. Qual é a ideia da escola de estudo bíblico? A gente poder servir de uma forma melhor. A gente está mais curado eu vou ministrar aquilo que eu tenho, eu não posso dar nada que eu não tenha. Então, dentro da escola de aconselhamento, a gente poder realmente entender quem é Deus na minha vida, o que Deus projetou, qual é o propósito, vocação, identidade, enfim, tantas coisas para a gente poder se projetar no nosso chamado. E a escola de aconselhamento, eu fiz a minha ETED, que é a Escola de Discipulado e Treinamento, que imagino que vocês já falaram, que é a porta de entrada na Chocum. Pouco tempo depois, eu entendi que eu precisava ser curado pela minha inferioridade, competitividade e tantas coisas que eu tinha na minha vida, sem saber que a gente tem. A gente não sabe porque a gente reage da forma que a gente reage diante de uma situação. Sabemos que está errado, mas por que eu reajo assim? Tá? Então, eu fiz uma escola de aconselhamento, mas depois eu entendi que eu precisava um fundamento para aquilo. Então, a escola de estudo bíblico me deu esse fundamento. Então, a escola de discipulado vai trazer um treinamento discipulado, como a mesma palavra diz. A escola de aconselhamento vai trazer uma cura, uma restauração na tua identidade, quem tu é em Deus, e a escola de estudo bíblico vai trazer um fundamento. Eu acredito que eu sei que tem várias outras escolas, como Cosmovisão Bíblica e várias outras escolas que são fundamentais, mas eu acredito que nós, como missionários, nós tendo essa plataforma, né, esse alicerce com a ETED, aconselhamento, estudo bíblico, nós vamos ter melhores obreiros dentro das nossas bases, mais preparados, capacitados para poder servir de uma forma. Eu não sou muito daquela pessoa que faz curso e curso e curso e curso e traz outro curso e atrás desse curso entra outro curso e entra outro curso e vive 20 anos dentro da Chocum fazendo cursos, tá? Mas eu acredito que tem vários cursos, dependendo da vocação, dependendo do direcionamento que a gente é necessário fazer, tá? É necessário que a gente possa trabalhar a nossa vida nesses cursos, como esses três que eu estou falando, dentro da minha visão, da minha cosmovisão, para aquilo que Deus me chamou a fazer, tá? Como pastor, como mestre, como professor, enfim, dentro disso Deus tem me chamado, e eu acho fundamental essas duas escolas que a gente chama a escola de segundo nível, né? E hoje em dia a gente tem visto nas igrejas, né, muitas pessoas com essas crises de identidade, sem senso de propósito. E essa semana a gente tem visto que isso é muito devido a uma debilidade no entendimento da paternidade de Deus, né? Eh, e qual é a importância hoje de cada cristão, não digo talvez nem missionário, né, apenas, mas cristão,
entender a respeito da paternidade de Deus é importante e porque é tão, às vezes, destrutivo para a pessoa, não ter esse senso de filiação. Eu sou filho de Deus, Uhum. é o que ocorre, às vezes a gente, acaba encontrando diversas pessoas com problemas e problemas, a gente vai perceber, vai conversar, vai ter um tempo, devido a algo lá atrás, relacionado a um déficit de paternidade. E isso a gente fica se questionando, por quê? Por que que isso é tão destrutivo na vida de alguém? Tu quer tirar tu quer destruir uma pessoa, tira o propósito, tira a identidade e o propósito na vida dessa pessoa. Ah, eu estava falando durante essa semana que uma das maiores estratégias do inimigo na nossa vida tem sido o engano, que é uma mentira disfarçada de verdade. Quando a pessoa está sendo enganada, ela não sabe que está sendo enganada, certo? Porque senão não estaria sendo enganada. Ela não conhece a verdade. Como ela não conhece a verdade, ela é facilmente enganada, facilmente levada a outras ideias, a outros pensamentos. Por que eu digo que a palavra de Deus é fundamental? Porque a palavra de Deus vai nos direcionar à nossa vocação, ao nosso entendimento, à nossa identidade e ao nosso propósito, tá? Em Cristo Jesus e em nossa vida e naquilo que nós somos como cristão. Um dos maiores problemas, não digo que os maiores, mas um dos grandes problemas, que eu sempre começo a aula de paternidade falando sobre orfandade, que eu acredito que uma das maiores pandemias que nós estamos vivendo hoje em dia na nossa sociedade é um sentimento de orfandade. É um vírus que se gera lá no Éden, que afetou a nossa vida, que afetou o nosso relacionamento com Deus, porque o homem decidiu se afastar de Deus, o homem decidiu pecar, o homem decidiu desobedecer e teve uma consequência, e naquele mesmo momento ele se afasta de Deus, ele se esconde de Deus, e aí começa esse síndrome, esse sentimento de orfandade no ser humano, a partir do momento que ele se afasta de Deus. E hoje em dia tem muita gente que não acredita em Deus, muita gente que luta com tantas coisas, porque o coração machucado do homem vai se projetar. eh, por exemplo, se eu tive um pai que me desonrou, um pai que mentia, um pai que enfim, que não cumpria o que prometia. E hoje eu te digo, não, Deus é teu pai, tu vai dizendo, então se Deus é como meu pai, eu não quero nem saber do meu pai, porque meu pai foi assim, assado, cozido, frito, e tantas coisas que a gente tem conceitos errados de uma paternidade. Eu acredito que Deus coloca a família para refletir o caráter dele para os filhos. Então, através de mim, de eu como pai, eu vou refletir o caráter de Deus para as minhas filhas, para o meu filho, na provisão, no cuidado, no direcionamento. Eu entendo que o pai tem três ministérios que são fundamentais: o sacerdócio, que ele é profeta e que ele é rei, que ele é sacerdote, porque o sacerdócio na família hoje está se perdendo, tá? É aquela pessoa que vai ser intermediador entre Deus e a sua família. Ele é profeta porque vai trazer a verdade de Deus para a sua família, e ele é rei porque ele vai governar a sua família conforme os princípios e os valores de Deus. Então, eu estou treinando a minha família para o momento onde Deus chama os meus filhos para os seus propósitos. Eles já entendem a sua identidade, entendem a sua vocação, entendem o seu propósito, e ele pode se projetar de uma forma diferente. Tá? Hoje, um dos maiores problemas que nós temos com respeito à orfandade, quais são os sintomas de uma pessoa órfã? Eu perguntei na sala de aula e alguns me falaram rejeição, falta de amor, fracasso, medo, insegurança, tantas coisas que hoje a gente está vivendo na sociedade. Hoje estamos numa geração, Davi, muito insegura, onde as respostas dos nossos jovens talvez pode ser
nunca não se posiciona, de pouco posicionamento, sem querer assumir a responsabilidade, sem querer, sem ter atitude, porque não temos uma geração onde tem um sacerdote, poucos, não estou dizendo que todos, mas poucos se estão posicionando com respeito à ideia, valores, princípios, enfim, filosofias que estamos, e hoje a família está sendo é, é, muito fraca nessa área e temos uma sociedade onde os jovens já não sabem o que querem, para onde vão. Então, quando tu não sabe para onde vai, qualquer ônibus te serve. Então, entender a paternidade de Deus, eu entendo que entender a paternidade de Deus, a gente entende de onde eu venho, para onde eu vou. Então, identidade e destino. Eu entendo o que Deus tem para a minha vida, que não é simplesmente uma religião, é um relacionamento com meu pai, um relacionamento com Deus Pai. E não é a gente estar culpando os nossos pais porque eles cometeram erros e ai, me criaram assim, me abandonaram. Não, a gente não está culpando os pais, eu não estou culpando os pais. É porque eu sou pai e com certeza eu cometi muitos erros. Tá? À medida que eu fui aos poucos fui crescendo com Deus, obviamente que eu fui entendendo e meus filhos ensinando meus filhos com os princípios. E eu sei que eu cometi erros com alguns dos meus filhos, hoje eu estou tratando de reparar com os outros, com alguns já não tanto, então não é a ideia. Mas eu acredito que nós, como pai, precisamos entender os propósitos de Deus para a minha vida para poder projetar meu filho ao destino que ele tem. E se eu não estou refletindo o caráter de Deus, se eu, como pai, não estou discipulando o meu filho, alguém vai discipular ele. E se eu não tenho entendimento, princípios bíblicos para discipular meu filho, dentro dos princípios de Deus, alguém vai discipular ele. E esse alguém pode ser, ou é o mundo, ou é a internet, ou é outras pessoas, e quem está discipulando os nossos filhos? Então, a paternidade de Deus, também não é a gente ficar, tudo feridento, porque sim, eu fui abandonado. Não, não. Por algum motivo tu está aqui hoje. Eu falava na sala de aula outro dia, tu está aqui hoje, quer dizer que tu não teve pai, enfim, várias coisas que nós sabemos que é fato. Fomos abandonados, rejeitados, sentimento de inferioridade, sentimento de tantas coisas que é fato. Acontece na nossa vida, mas Deus moveu o seu reino de alguma forma para que hoje tu estejas aqui. Alguém te cuidou, alguém te protegeu, alguém te alimentou, Deus colocou alguém na tua vida para projetar o seu caráter. Talvez não era a pessoa ideal, como a gente pensa ou a gente entende, mas foi a pessoa que Deus tinha perto para trazer o entendimento do caráter de Deus. E hoje nós estamos aqui. Então não é para a gente estar lambendo as feridas e, coitadinho de mim, que eu não sei mais o que eu vou fazer. Não. Entende que o coração ferido do homem, que o pecado destruiu, o entendimento de Deus. Perfeito. Então, mas Deus, de alguma forma, ele fez o seu reino se mover em favor teu, para que hoje tu possas estar aqui. Então, entender quem eu sou, criado em Cristo Jesus para boas obras, como fala Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Esse feitura dele é um poema dos lábios de Deus, quer dizer que Deus inspirou todo o seu ser para a gente, para formar a gente, desde o ventre da tua mãe eu te consagrei, te coloquei como profeta das nações, quer dizer que desde o ventre da tua mãe Deus tem sonhos contigo, aunque a mulher esqueça do filho que amamenta, eu nunca me esquecerei de ti, quer dizer que por mais que o homem ou a mulher esqueçam de ti, Deus, uma promessa, nunca se esquecerá de ti. Então quer dizer que Deus tem trabalhado dentro na nossa vida, mover o seu reino para que a gente possa hoje estar aqui. Então, entender a paternidade para poder entender quem é Deus, que ele não falha como o homem falha, que ele não comete os erros, não comete erros como os homens cometem, e que nós, como pai, cometemos erros, e o que eu vou transmitir para os meus filhos é esse o entendimento que ele vai ter da autoridade de Deus. Então, a ideia rápida, assim, resumido, é mais ou menos isso. Legal. E às vezes as pessoas devem estar se perguntando ou se identificando até com algumas dessas coisas.
e fico se perguntando como é que eu me livro disso, como eu faço para poder me libertar disso? Eu O preciso antídoto. qual é o antídoto? Sabemos que não existe uma fórmula mágica, para as coisas no reino de Deus, né. Creio que não existe uma formulazinha lá que você vai fazer passo, mas eu creio que existem chaves, né. Há coisas que nós podemos, nos posicionar. E qual seria esses posicionamentos que eu devo tomar, né? O antídoto para o síntoma de para a pandemia, o vírus da orfandade, é intimidade com Deus, tá. O que acontece? Eu acredito, isso eu vou tratar de fazer um exemplo que eu acredito que nós temos um tanquinho emocional, tá, e nós nascemos dependentes nos primeiros anos da nossa vida, nós desenvolvemos nossa identidade e somos totalmente dependente, tá, dos nossos pais, da alimentação, do carinho, disso, daquilo, do outro. E os primeiros anos de vida a gente desenvolve nossa identidade, tá. Dentro dessa identidade, todos nós gostamos de ser amados, gostamos de que alguém diga que a gente é inteligente, que a gente é bonito, gostamos de ter um abraço, de uma palavra de afirmação, independentemente, dependendo a tua linguagem de amor, todos nós gostamos disso. Então nós temos esse tanquinho emocional. Eu sempre digo que a mãe afirma a identidade do homem, do filho, o pai ensina o homem a ser homem, o pai afirma a identidade da filha, a mãe ensina a mulher a ser mulher. E nós temos esse direcionamento dentro da família. O que acontece quando a gente não tem isso? A gente não tem isso, então o nosso tanquinho emocional está vazio, tratamos de encher esse tanquinho com coisas que não é o amor de Deus, e aí pode começar vários outros fatores de vícios, enfim, de fazer coisas que não é conforme, para sentir o prazer, e aquele prazer que tu sentes por algum momento, aquele passa e o cérebro ele começa a gerar isso e tu gostou disso, mas depois é simplesmente preencher o vazio com alguma coisa que não é o amor de Deus. E aí começam vários hábitos e vários vícios que nos pode levar à destruição, a se afastar cada vez mais de Deus, onde o amor de Deus pode preencher esse vazio. Estou falando isso meio rápido para a gente poder entender. Porém, tratamos de encher esse vazio com coisas que não são Deus. Onde sabemos que a vacina para a pandemia da, da orfandade, para sair de todos esses sintomas que a gente tem aqui de inferioridade, de abandono, sentimento de rejeição, é Jesus Cristo e o amor de Deus. Tá? Não sabemos ou entendemos, ou não sabemos e precisamos entender isso. O amor de Deus. Então, uma das receitas, não é da Pfizer, não é da... É intimidade com Deus. A gente poder realmente ser transparente diante de Deus, reconhecer a minha situação como cristão, estamos falando dentro de um contexto cristão, certo? Reconhecer a minha situação, ser transparente, reconhecer as minhas debilidades, reconhecer como eu estou e ir em pós daquilo que realmente pode ser a solução para os meus problemas, a intimidade com Deus. Eu sempre falo que a intimidade tem uma equação, a intimidade com Deus te leva a mais santidade, e quanto mais santidade, porque sem santidade é impossível ver a Deus, quanto mais santidade, mais revelações nós temos do caráter de Deus. Então, a intimidade com Deus, irmão, crente, tu que conhece, que aceitou a Jesus, diz que em João capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos deu a faculdade de ser chamados filhos de Deus. A partir do momento que a gente aceitou a Jesus, nós somos filhos de Deus, e como filho de Deus, co-herdeiro com o reino, e co-herdeiro com o reino, nós somos partícipe do reino de Deus. Deus não te ama por tudo aquilo que tu faz, Deus te ama pelo que tu é, e tu é filho. Então, o antídoto, entender isso, entender a nossa identidade como filho, nós precisamos, saber o quê? Aprender a ser filho. A gente não consegue ser filhos. A gente é muitas vezes servos, a gente é ativista, eu sempre digo que a gente somos especialista em fazer coisas para Deus, podemos ser ativistas para Deus e fazemos muitas coisas para Deus e muitas vezes sem Deus. Isso é bíblico? Mateus 7:21 diz, não todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não, mas nós expulsamos demônio no teu nome, não, mas eu não te conheço. Nós curamos, não te conheço. Quer dizer que eu posso fazer coisa para Deus sem Deus. Então,
entender que eu sou filho e colocar isso em prática na intimidade com Deus e começar a viver a intimidade com Deus. Eu acho que isso, ah, eu estou tratando de resumir uma aula de 10 dias em uns minutos, né? Mas é mais ou menos isso. Legal. E ainda um pouco da aula, né, do tema da aula, mas indo para algo que, ultimamente eu tenho ouvido o senhor falar sobre, e é a sua relação e a sua relação com a África e como isso surgiu? Foi a partir de algum prático de sempre surge algumas coisas práticas de ETED, né, vai, passa É, 2 meses e aí o cara, nossa, se vislumbra, mas como que iniciou isso? E fala um pouco mais pra gente, eu, s- eu quero saber mais sobre isso. eu sou apaixonado pela África, né? 2011, eu chego em Belém do Pará para implantar o Ministério do Estudo Bíblico e tem um casal de missionários chovando em Netilino. Tá? Eh, Eles estavam em Guiné-Bissau, trabalhando em Guiné-Bissau, eles eram de Belém do Pará, da base de Belém do Pará. A base em Belém do Pará, nesse momento, quando eu cheguei lá, estava num processo meio diferente, e, com poucos obreiros. Eu fui para implantar o Ministério do Estudo Bíblico, mas tínhamos poucos obreiros, poucas pessoas trabalhando, e oramos para começar a ETED, de novo, para recomeçar, para retomar a ETED. Não lembro direito, mas parece que no primeiro semestre não tinha tido essa ETED, e no segundo semestre a gente começou com a ETED, com os obreiros, começamos a preparar a ETED junto com Maria e André Macedo, pessoas queridas lá no norte, conhecidos lá no norte, e começamos a trabalhar na ETED. Tá? Dentro dessa ETED, eh, o nosso entendimento era um prático para a África. Era a primeira ETED que eu estava chegando lá para ser parte, e o nosso entendimento era para a África. E com a equipe a gente orou e direcionamos nossa equipe para a África. Deu certo, a gente foi para a África, trabalhamos no arquipélago Bixagô, junto com o Chovando, e a NET ficou em Belém, mas o Chovando foi com a gente. E aí começou todo esse processo com Guiné-Bissau, e a paixão que eu tenho, eu sempre digo que nesse momento eu não vou ir para ficar em Guiné-Bissau, mas quero continuar sendo essa ponte. Nós trabalhamos por algum tempo no arquipélago Bixagô. Não é um trabalho meu, eu sempre digo isso. Tem gente lá que estão trabalhando permanentemente. Eu conheço a Socorro, o Jorge, que estão trabalhando em Bubaque. Temos o Ricardo, que também teve por algum tempo trabalhando eh, na ilha de Carás, junto com o pastor Michel, que é um pastor que era de Costa de Marfil, ele é africano. Enfim, e fizemos 2, 3 práticos direto lá em Guiné-Bissau. Hoje, minha esposa está fazendo a faculdade de enfermagem com o objetivo de se preparar, porque a gente trabalha lá em 3 áreas específicas, né? Na saúde, na educação e, obviamente, no evangelismo. E as bases da Chocum, a base do Chocum de Gabo tem uma clínica lá em Carás, tinha uma casa, o pessoal tinha uma casa lá onde a gente levava remédios, enfim, ajudávamos com coisas, onde o Ricardo, que é técnico em enfermagem, ele tratava de ajudar lá nas tabancas, enfim, naquilo que ele podia ajudar. E, e aí começou minha paixão por Guiné-Bissau. A gente trata de sempre estar, quando a gente consegue ir levar equipes, a gente vai levar equipe, quando não, a gente trata de mandar recursos, ajuda, enfim. 2017, 2019, 2017 eu tive lá, 2019 nós enviamos uma equipe aqui de Caxias. Não teve trabalhando essa equipe nesses lugares, teve trabalhando em Mansoa, uma que é outra cidade, em Guiné-Bissau, e não lembro direito se eles estiveram em Gabo. Hoje nós estamos com uma equipe pronta para sair dia 5 de maio, se Deus quiser. Dia 5 de maio estamos saindo para Guiné-Bissau com uma equipe de 10 pessoas, onde a gente vai estar trabalhando em Guiné mesmo, Guiné-Bissau, junto com um casal queridos de amigos que se chama Neicinho e Regina Siriaco.
Eles são de lá de Macapá, eles estão implantando uma igreja e eles têm uma ideia, um chamado de preparar pessoas para estabelecer igrejas eh, estabelecer, não, como se diz, implantar igrejas, eu penso em espanhol, tá? Implantar igrejas e também treinar pastores, líderes locais para continuar com esse é o projeto inicial. Eles têm uma casa que estão alugando em Guiné e nós vamos estar indo para ali para estar trabalhando com algumas igrejas, com essa equipe, se Deus quiser, e peço as suas orações, porque estamos com um desafio bem grande, financeiro principalmente, para a gente poder chegar lá. Passagem, remédios, também falamos com o Chovando e a Nete, que eles estão bem, estão em Guiné-Bissau, Goche, trabalhando lá. Eu falei com eles outro dia e eles estão querendo reabrir um trabalho, não lembro qual é a aldeia agora, o nome fugiu, e onde tem uma clínica lá e eles estão precisando de medicamentos, estão precisando de ajuda. Também eles trabalham com o filme Jesus, onde também se distribui Bíblia. Eles trabalham nessa área. A base de Gabo está trabalhando com essa área. E o Chovando, que é meu amigo, a pessoa que eu conheço de lá mais, ele diz seria fantástico que vocês pudessem estar um tempo com a gente. E também para essa distribuição de Bíblia, para esse evangelismo e reativar a clínica essa que está nessa aldeia que não lembro agora o nome. E enfim, e aí minha esposa está fazendo enfermagem porque nós temos um projeto a longo prazo, tá? Queremos continuar sendo essa ponte de ir até lá, de trabalhar com essas pessoas que são eles que estão trabalhando lá. Eu repito, porque tem muita gente que diz, o trabalho de vocês, não, não é o trabalho meu, é o trabalho deles, eles têm um trabalho, são eles que pagam o preço, são eles que estão lá, a gente vai de tempo em tempo, esporadicamente, leva equipes, tratamos de levar recursos, tratamos de ajudar, tratamos de fazer a nossa parte, mas quem está no frente de batalha são eles, e a nossa intenção é poder ser também o braço estendido do reino naquele lugar também. E é assim que surge, de alguma forma, a minha paixão pela África, por Guiné-Bissau. E, e agora, se Deus quiser, estamos saindo dia 5 de maio com nossa equipe de Caxias para lá. É isso. Esse é o nosso episódio do podcast. Nós estamos muito felizes de estarmos conversando contigo. Nós temos, para finalizar, sempre perguntas dos nossos alunos da ETED. Eles ficam aqui com a gente no estúdio e eles preparam as perguntas para poder fazer para o professor. E temos perguntas interessantíssimas aqui. Pode perguntar. Se eu sei, eu vou responder, senão eu não vou inventar. Qual é o maior problema que podemos ter na área da paternidade devido à falta de entendimento bíblico? Boa pergunta. Boa pergunta. O maior problema, eu acho que é a nossa identidade. Eu acho que o problema de identidade é o nosso maior problema que a gente pode ter, a não entender a paternidade de Deus, a nossa identidade. Porque a tua identidade te leva a teu destino, a teus propósitos, a teu destino, a teus propósitos. Então, a identidade em Deus, a paternidade vai te levar a propósito a destinos. Então, eu acho que é isso, identidade. Identidade, resumindo, né? Não entendemos a paternidade de Deus afeta muito a minha identidade como filho. Mais uma aqui. Você que vive há um tempo na missão com a Jucum, além da falta de paternidade, tem alguma outra coisa na sua visão que afeta tanto o campo missionário? Qual a maior dificuldade de quem vive no campo missionário hoje? Boa pergunta. Porque eu acho que a gente entendendo, eu vou tratar de fazer um entendimento, uma linha de raciocínio. Muita gente vai dizer finanças, tá? E se acredita que nos 2 primeiros anos dos missionários, uma das coisas que mais afeta os missionários é o problema financeiro. Porque se fala muito de missão, se diz muito de missão, mas quanto realmente de ajuda vai para missões, tá? Então muita gente vai dizer que é finanças. O tema da paternidade, fantástico. Agora,
o nosso entendimento de quem é Deus. Quem te chamou para fazer aquilo que tu estás fazendo? Foi teu pastor? Foi a Chocum? Ou foi Deus? Tá? Quando a gente entende quem é que te chamou, qual é o teu objetivo na missão, qual é o teu propósito na missão, para que Deus te chamou na missão, não tem coisa que faça, que seja tão difícil. Tem pessoas que dizem: "João, vocês têm 4 filhos que moram comigo, né, os 4 filhos que estão comigo. Como é possível você estar com 4 filhos na missão e eu sou solteiro e não tenho eu tenho medo de ir para a missão por medo a que falte alguma coisa na minha vida?" Tem muita gente que pergunta isso, tipo, porque tu não entendeu quem foi que te chamou, é simples. Porque a pessoa que te chamou é Deus, é o Senhor do ouro e da prata, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é teu pai, ele te chamou. Ele te chamou para fazer aquilo que tu estás fazendo. O reino de Deus não tem crises, o reino de Deus não se perde, Deus não perdeu a autoridade. Quando tu entendes isso, para Deus é a mesma coisa sustentar um missionário solteiro que sustentar uma família. Então, quando nós entendemos quem me chamou, por quê, para que Deus me chamou, eu acho que a nossa cosmovisão do reino, do nosso chamado e da missão, não se limita a mim. O problema é que nós estamos tão preocupados com o meu reino, minha prosperidade, e não estamos visualizando que é além de mim. Então, eu acho que não tem muita coisa que impeça ou que seja tão complicado de a gente fazer missões. É que o que eu posso deixar, assim, me diz uma coisa, o que eu posso deixar tanto que eu posso deixar que seja tão importante quanto o reino de Deus? Uma casa, são coisas que vão se perder. Trabalho, finança, dinheiro, são coisas passageiras. Um carro, de repente, nunca mais vou ter carro. E tá aí, o carro que é? Um carro. Agora, quando tu investe a tua vida em pessoas, isso é para a eternidade. Isso não tem valor. Legal. E mais uma. Vai. Como acabar com a visão errada da paternidade de Deus causada pelo nosso pai terreno? Tu sabe que a gente começou essa conversa falando sobre. Eu sempre pergunto quem já leu toda a Bíblia nas minhas aulas, né? E no geral, Davi, nós temos uma igreja cristã preguiçosa, que não gosta de ler, não gosta de procurar, não gosta de consagrar, não gosta. Estão querendo coisas já prontas, mastigadas e pronto. A visão que a gente tem errada é a gente procurar, a gente tem que correr atrás, procurar entender nas Escrituras, na palavra de Deus. Só que estamos com uma sociedade, uma igreja tão fraquinha. E eu sei que isso não acontece aqui no Brasil, acontece lá no meu país, tá? Não fiquem bravos comigo. Mas estamos com uma igreja tão que não querem viver processos, que não querem viver a profundidade, que não querem pagar o preço, que não querem que o pastor pague, ou terceirizar, essa é a palavra que eu estava procurando, terceirizar a minha intimidade com Deus, para outras pessoas, obviamente. Então, cara, temos que pagar o preço de intimidade com Deus, de estar com Deus, de orar, de ler, de procurar, de realmente consagrar nossas vidas, de ir para a intimidade. A pergunta que nós temos é: como ser curado da rejeição e do vírus da orfandade? Eu já falei isso, eu É, já respondi já, isso. já foi essa. Ah, como aceitar a paternidade divina? Eu acho que já dentro do que eu falei, porque lembra que o engano é uma mentira disfarçada de verdade, é uma estratégia. Tá? O diabo ele tem uma estratégia que é fantástica, deu certo para ele desde sempre. Distorcer a verdade de Deus. Te faz querer entender de que tu não é importante para Deus, que Deus não escuta tuas orações, que tu não é importante para Deus, que Deus escuta as orações dos outros e as tuas não.
que tu não presta, que tu não serve, que tu é feio, que isso, que aquilo sempre. Ele trabalha muito nisso. Nós temos uma aula na escola de aconselhamento que se chama Identificando as Estratégias de Satanás. Ah, e se tu percebe, as estratégias de Satanás têm sempre o mesmo padrão. É intimidação, é engano, sedução, medo. Por quê? Porque eles sabem onde trabalha com a gente. Então, eles conhecem as tuas debilidades, sabem onde trabalha e sempre a gente sempre cai nas mesmas coisas, identificando as estratégias de Satanás. E essa última aqui é nosso final do podcast. Geralmente a gente pergunta como que as pessoas que estão em casa podem entrar em contato com você. É uma a última pergunta que falava sobre se você dá seminários, dá curso em igreja e como as pessoas podem te achar, como elas podem chegar até você. Eu dou seminário, dou cursos, eu vou, no geral, eu vou nas igrejas, eu dou curso nas igrejas. Hoje, esse mês mesmo, nós estamos com um seminário voltando às origens, na nossa igreja, que eu não falei isso, mas eu também sou pastor da Igreja Aliança em Cristo, eh, da Aliança em Cristo em Caxias, sou um dos pastores e vamos estar fazendo um seminário voltando às origens, onde vamos estar falando sobre eh, maturidade cristã, a poderosa influência do ego, governo e sacerdócio e como viver num momento difícil. Acho que é essa outra, junto com outros pastores. Como como entrar em contato com Chocum Caxias? Chocum Caxias é mais fácil que eu estar dando. Entra em contato com a Chocum Caxias. Vai ter uma menina que se chama Paula lá, ou Alisson, que são os dois meninos que trabalham dentro da comunicação e pode entrar em contato comigo. Que a gente sim, a gente dá seminário, a gente serve a igreja. Damos seminário de cura interior, damos seminário de estudo bíblico, damos seminário de identidade, vocação, o prumo de Deus, enfim, tantas outras coisas. Aquilo que sempre estamos servindo as bases, trabalhando nas bases da Chocum também, a gente trata de trabalhar. Ou também podemos ir pregar, enfim, sempre estamos aí para servir. E entra em contato com a Chocum Caxias que estamos lá. Está o nosso Instagram também, não lembro como é, mas a minha assessora Maria, de repente, pode me ajudar com o Instagram. Depois colocamos aí o nosso Instagram e entre em contato com a gente. Ó, a gente vai estar colocando na descrição do episódio no YouTube e ali vai ter direitinho como você pode contribuir e seja bênção na vida do Sean, seja bênção na missão, seja bênção naquilo que Deus tem feito através da vida dele e contribua. Aperte e seja bênção. Amém? E nós queremos também te convidar a se inscrever nesse canal. Esse canal está só começando, tem muita coisa boa vindo por aí. O Gustavo está confirmando ali atrás da tela. A gente vai fazer muita coisa boa para que você possa ser edificado através daquilo que nós temos feito aqui na missão. Nós estamos trazendo toda semana um professor da nossa ETED para poder estar falando um pouco mais sobre o que ele tem ensinado nas aulas. Então, se inscreve nesse canal, envia para alguém que você conhece, que você pensou, e agora? Nossa, eu tenho um amigo que ele precisa ouvir isso. E eu tenho certeza que você está sentado aí pensando a mesma coisa que eu estava pensando aqui agora. Eu quero ouvir mais daquilo que o Sean quer falar, daquilo que o Sean tem para falar. Então eu tenho um convite para você. Vem fazer a TED com a gente. A Jocum Caxias, Jocum Monte Sião, está com as portas abertas para receber você. Você é nosso convidado e nós estamos esperando por você no próximo semestre. Muito obrigado, fica com Deus. Muito obrigado, Sean. Um Deus prazer. abençoe a sua vida e você pode compartilhar esse podcast com alguém, não se esqueça. Amém. Tchau.